Graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por este dia, graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nossa oração a Deus é que Ele continue abençoando grandemente a Associação Batista Grapionense. Irmão Gesimiel, muito obrigado pelo convite. Agradecemos também ao pastor Cláudio, que é o secretário executivo dessa associação, e esperamos que continuem sendo grandemente abençoados por Deus. Irmãos, eu sei que todos estão cansados depois de um dia tão puxado, não é? Um dia tão cansativo, tantas reuniões. Graças a Deus pela disposição dos irmãos, mas prometemos não tomar muito tempo dos irmãos nesta hora. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Depois nós faremos a leitura do capítulo 3, versículo 15. A 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Depois, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Assentados como os irmãos estão, podem nos acompanhar na leitura da palavra de Deus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe a nossa gratidão porque estamos aqui na Tua presença neste momento para Te cultuarmos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós suplicamos que o Teu Espírito abra os nossos entendimentos para que nós possamos entendê-la. Nós te pedimos a assistência do Teu Espírito para que também nós possamos proclamá-la com autoridade, com sabedoria, com poder, para a glorificação do Teu santo nome e para a edificação do Teu povo. Senhor, nós sabemos que somente a Tua palavra é capaz de nos santificar. Ela é um meio que o Teu Espírito usa para não apenas nos conduzir à fé que é em Cristo Jesus, mas para nos levar a crescermos na fé, no conhecimento e na graça do Teu Filho amado.
Portanto, nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra cale profundamente nos nossos corações nesta noite e que tu sejas glorificado nas nossas vidas. Continua abençoando a Associação Batista Grapionense, cada igreja, cada pastor. Continua abençoando a direção da associação, Senhor, que o teu nome continue sendo glorificado nas igrejas batistas grapionenses. Ajuda-nos, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz uma observação notável. Ele fala de uma fé não fingida que habitava em Timóteo e que antes de habitar em Timóteo, habitou primeiramente em sua mãe e em sua avó. Pois bem, quando o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, fez esta observação a Timóteo, que nele habitava uma fé que era sem fingimento, uma fé que antes de habitar em Timóteo, habitou primeiramente em sua mãe e em sua avó. Ele estava, por conseguinte, dizendo que existe uma fé que é hipócrita, uma fé que é fingida, uma fé que é falsa, uma fé que não passa de um arremedo de fé, de um simulacro de fé, uma fé que não passa de uma imitação de fé. Ora, nós podemos até chamar essa fé que é hipócrita, essa fé que é fingida, essa fé que é falsa, essa fé que carece de autenticidade, de legitimidade, essa fé que não passa de um arremedo de fé, de um simulacro de fé, de uma imitação de fé Denorex. Denorex, aquele produto muito usado no tratamento do couro cabeludo e que era facilmente encontrado nas prateleiras das farmácias e dos supermercados, e que se dizia ser eficaz no combate à caspa. A propaganda do Denorex era mais ou menos assim. O que é que parece remédio? Tem gosto de remédio, tem frasco de remédio, tem cor de remédio, tem cheiro de remédio, mas que não é remédio, mas que é eficaz contra a caspa. E vinha então o fechamento da vinheta com estas palavras: Denorex é o seu nome, não é remédio, mas é eficaz contra a caspa. Diante dessa tão bem humorada propaganda do Denorex, os gaiatos de plantão passaram a batizar de Denorex tudo aquilo que tinha a aparência de uma coisa, mas que não correspondia à aparência que tinha. Assim, por exemplo, de um rapaz bem apessoado e de conversa fácil, e que por isso mesmo enganava as mocinhas incautas porque era dono de um caráter duvidoso. Se dizia desse rapaz que era Denorex, e quando se sabia de uma mocinha que estava para cair nas garras daquele gavião, aproximava-se dela com compaixão e lhe dizia: menina, cuidado com ele, não passa de um Denorex. E então vinha a reboque, digamos, a citação daquele provérbio que diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Pois bem, assim é a fé que é fingida, a fé que é hipócrita, a fé que é falsa, a fé que não passa de um arremedo de fé, de um simulacro de fé, de uma imitação de fé. Ela é uma fé Denorex, pois tendo continente não tem contingente, tendo forma não tem conteúdo, tendo essência não tem aparência.
Irmãos, é claro que nós não estamos aqui para falarmos dessa fé hipócrita. É claro que não estamos aqui para falarmos dessa fé que não passa de um arremedo de fé, de um simulacro de fé, de uma imitação de fé. Afinal de contas, para nós nos guardarmos da mentira, temos que conhecer a verdade. É conhecendo a verdade que nós haveremos de nos guardar da mentira. Eu não sei se procedem, mas dizem que quando alguém está recebendo treinamento para trabalhar como caixa de banco, é-lhe dado familiarizar-se com as cédulas verdadeiras. Porque quando ele está familiarizado com as cédulas verdadeiras, quando uma cédula falsa vem-lhe às mãos, ele então, por conhecer as cédulas verdadeiras, cuida logo de descartar as cédulas falsas. Portanto, se conhecermos a fé que é verdadeira, nós nos guardaremos da fé que é falsa. Pois eu chamo a atenção dos irmãos neste momento para essa fé que é sem hipocrisia, para essa fé que é autêntica, para essa fé que é sem fingimento, para essa fé que tem não apenas forma, mas que tem conteúdo, que tem não apenas aparência, mas tem essência. A primeira coisa que se pode dizer dessa fé que é sem fingimento, dessa fé que é sem hipocrisia, dessa fé que é verdadeira, dessa fé que é autêntica, é que ela mostra-se notada e notavelmente pura no seu conteúdo. Mas qual é o conteúdo dessa fé que é autêntica, dessa fé que é legítima, dessa fé que é sem fingimento? Ora, o conteúdo dessa fé que é legítima, que é sem hipocrisia, que é sem fingimento, é Cristo. Ora, essa fé não é uma fé heterogênea, mas é uma fé homogênea. Ela é sem qualquer tipo de mistura. Ela é absolutamente limpa no seu conteúdo. Cristo é a essência dessa fé. Cristo é o seu conteúdo por excelência. Ora, irmãos, quem tem essa fé que é sem fingimento não crê em Cristo e em alguma coisa mais. Quem tem essa fé que é sem fingimento não crê em Cristo e nos santos. Quem tem essa fé que é sem fingimento e sem hipocrisia não crê em Cristo e nos anjos. Ele não crê em Cristo e nas boas obras como meio de salvação. Ele não crê em Cristo e no sábado. Ele não crê em Cristo e na religião. Ele não crê em Cristo e nos pastores. Ele não crê em Cristo e nos dons espirituais. Ele crê tão somente em Cristo e tão somente em Cristo. Ele crê e ele se acha completamente satisfeito nessa sua fé em Cristo, porque Cristo satisfaz completamente. Amém. Essa fé que é sem hipocrisia, sem fingimento, portanto, ela tem em Cristo o seu tudo. Cristo é o coração dessa fé. Cristo é a alma dessa fé. Cristo é o pão que alimenta essa fé. Ela se fundamenta em Cristo. Ela confia em Cristo. Ela espera em Cristo. Ela obedece a Cristo. Ela descansa em Cristo Jesus. Cristo, eu repito, Ele é a alma dessa fé que é sem fingimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que Timóteo conhecia as sagradas letras que podiam torná-lo sábio para a salvação que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A fé em Cristo. Essa fé que é sem fingimento, sem hipocrisia, sem falsidade, é mais do que fé em Cristo, é fé em Cristo. Cristo é a própria fé que nos alimenta. Nós cremos não apenas sobre Cristo, nós cremos na pessoa de Cristo e nos alimentamos dessa pessoa bendita, Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Portanto, essa fé que é sem hipocrisia, essa fé que é sem fingimento,
essa fé que é legítima, essa fé que é autêntica, ela mostra-se notada e notavelmente pura no seu conteúdo. Cristo é o conteúdo dessa fé. Ele é o conteúdo essencial dessa fé. Essa fé alimenta-se do Senhor Jesus Cristo. Mas se podemos dizer dessa fé que é sem fingimento, sem hipocrisia, dessa fé que é legítima, dessa fé que é verdadeira, que ela mostra-se notada e notavelmente no seu conteúdo, por isso, e o conteúdo dessa fé é Cristo. O que nós podemos dizer dessa fé quanto à sua aceitação? Ora, quanto à sua aceitação, nós podemos dizer que ela mostra-se notada e notavelmente pura também. Ou seja, nós não a abraçamos contra a nossa vontade. Essa fé não é alguma coisa que nos é imposta de cima para baixo, como se Deus, em abuso da sua divina autoridade, nula enfiasse goela abaixo quando nós não a queríamos. Absolutamente não. Ninguém crê contra a sua vontade. Ninguém haverá de entrar no céu contra a sua vontade. Aliás, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que Jesus Cristo não força a entrada na casa de ninguém. Ele não é um ladrão para usar gazua e pé de cabra e assim arrombar a porta da nossa casa e entrar nela sem que nós consintamos que ele faça isso. Ele é um verdadeiro cavalheiro. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entrarei nela e cearei com ele e ele comigo. Notem, ele pede entrada, ele apela à nossa vontade para que nós abramos a porta do nosso coração e permitamos que ele entre nas nossas vidas e nos transforme completamente. Agora tem uma coisa: ninguém haveria de abrir a porta do seu coração para o Senhor Jesus se ele não conquistasse a nossa vontade. Entretanto, uma coisa é ele conquistar a nossa vontade e outra coisa é ele violentar a nossa vontade. Ele conquista a nossa vontade para que nós abramos a porta do nosso coração para ele. Sim, tendo a nossa vontade conquistada por ele, nós abrimos a porta do nosso coração e convidamos que ele entre nas nossas vidas. Ele conquista a nossa vontade, mas não violenta a nossa vontade. Mas como Cristo conquista a nossa vontade? Ora, ele conquista a nossa vontade se revelando a nós em toda a sua beleza, em todo o encanto da sua pessoa, em todo o encanto da maravilhosa pessoa, no encanto do seu ser divino. Eis que ele se revela a nós em seu poder. Eis que ele se revela a nós em sua sabedoria. Eis que ele se revela a nós em sua glória. Eis que ele se revela a nós em sua justiça. Eis que ele se revela a nós em sua santidade. Eis que ele se revela a nós em sua imutabilidade. Eis que ele se revela a nós como a rocha imortal dos séculos. Então, meus irmãos, quando os nossos olhos pelo poder do Espírito Santo se abrem para nós contemplarmos toda a maravilha que é em Cristo Jesus, então o nosso coração se apega a Ele, o amor a Ele nasce na nossa alma, e nós o fazemos o amado da nossa alma, e nós nos apegamos profundamente a Cristo Jesus e rendemos a nossa vontade a Ele. Mas Ele conquista a nossa vontade, se revelando a nós em toda a beleza do seu ser. E assim, quando nós contemplamos o Senhor Jesus, eis então que nós, com alegria, abrimos o nosso coração e convidamos para que Ele entre na nossa vida e tome conta completamente de todo o nosso ser. É assim que nós cremos no Senhor Jesus. No livre exercício da nossa vontade,
não por algum tipo de imposição divina, mas por revelação de Deus a nós da pessoa de Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Essa fé, portanto, que é sem fingimento, essa fé que é sem hipocrisia, essa fé que é legítima, essa fé que é autêntica, ela mostra-se notada e notavelmente pura no seu conteúdo. Por isso, Cristo é o conteúdo dessa fé, Ele é a essência dessa fé e o seu conteúdo por excelência. Mas ela também mostra-se notada e notavelmente pura na sua aceitação. Nós a abraçamos no livre exercício de nossa vontade, quando os nossos olhos são abertos pelo poder do Espírito, para contemplarmos toda a beleza que é em Cristo Jesus. Sustentamos em terceiro lugar que essa fé que é sem hipocrisia, que essa fé que é sem falsidade, que essa fé que é legítima, que essa fé que é pura, ela mostra-se notada e notavelmente pura na sua transmissão. Irmãos, essa fé não nos é transmitida pelo poder do homem, essa fé não nos é transmitida pela vontade de homem algum. Um pregador pode ser muito eloquente, pode ser muito culto, um pregador pode ser muito capaz, ele pode ter um tremendo domínio da palavra. Entretanto, nenhum pregador é capaz de meter fé no coração de quem quer que seja. A fé nos é transmitida diretamente de cima, a fé nos é transmitida diretamente do alto, a fé nos é transmitida dos céus, a fé nos é transmitida da graça de Deus, a fé nos é transmitida pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, no versículo 17, se não me falha a memória, ele diz: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É impressionante, Paulo não diz simplesmente que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque tem muita gente que ouve a palavra de Deus e não crê. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus e permanece na incredulidade. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Notem, pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. O que Paulo está dizendo que a fé é pelo ouvir o Espírito Santo, que nos fala pela palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz essa palavra viva no nosso coração. É o Espírito Santo que, plantando essa palavra no nosso coração, desperta a fé dentro de nós, ou nos desperta para crermos no Senhor Jesus e o abraçarmos como nosso único e todo suficiente Salvador. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Billy Graham, pregando no Maracanã em 1964, ele disse uma coisa verdadeira. Ele disse: enquanto o pregador fala aos vossos aparelhos auditivos externos, o Espírito Santo falará aos vossos aparelhos auditivos internos. O pregador apenas alcança os ouvidos externos, mas o Espírito Santo, e que Deus seja glorificado por isso, quando a sua palavra é pregada, alcança os nossos aparelhos auditivos internos, e quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo que nos fala pela palavra, nós cremos no Senhor Jesus. A fé, portanto, é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir o Espírito de Deus que nos fala por sua palavra. Paulo também diz, escrevendo aos Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é a fé, meus irmãos, que nós temos. Nós não a recebemos de homem algum, nós a recebemos de Deus. Nós a recebemos por operação direta do Espírito de Deus, através da sua palavra nas nossas vidas, plantando a fé em o nosso coração. Portanto, essa fé que é sem fingimento, essa fé que é sem hipocrisia, essa fé que é verdadeira,
essa fé que é legítima, ela mostra-se notada e notavelmente pura no seu conteúdo. Por isso, Cristo é o conteúdo dessa fé. Essa fé descansa nele, espera nele, se alegra nele. Essa fé obedece a ele, se assenta nele, se alimenta dele. Ou seja, Cristo é tudo para essa fé. Mas ela também mostra-se notada e notavelmente pura na sua aceitação. Nós a aceitamos no livre exercício da nossa vontade conquistada por Deus, quando nós contemplamos Cristo em toda a sua beleza, em toda a sua majestade, em toda a sua glória. Então nós, de livre e espontânea vontade, abrimos o nosso coração e o convidamos para entrar na nossa vida e nos transformar para a glória do seu santo nome. Essa fé, em terceiro lugar, mostra-se notada e notavelmente pura na sua transmissão, porque ela nos vem diretamente de cima, do alto, do trono da graça de Deus, dos céus. Ela nos vem pelo poder do Espírito de Deus, que usa a sua palavra para plantar a fé em Cristo em o nosso coração. Em quarto e último lugar, pode-se dizer dessa fé que é sem hipocrisia, dessa fé que é sem fingimento, dessa fé que é autêntica, dessa fé que é legítima, que ela mostra-se notada e notavelmente pura no seu propósito. E qual é o propósito dessa fé que é sem fingimento, dessa fé que é sem hipocrisia, dessa fé que é legítima, dessa fé que é autêntica? Irmãos, o propósito dessa fé não é simplesmente nos tirar da bebida, nos tirar das drogas, nos tirar do adultério, da prostituição, nos tirar da idolatria, enfim, nos tirar de uma prática licenciosa no pecado. Não! É claro que graças a Deus a fé faz tudo isso. Entretanto, eis que o objetivo da fé, esse é o objetivo da fé, porque há outros poderes no universo que podem nos tirar da bebida, das drogas, que podem nos tirar do adultério e da prostituição. Há outros poderes no universo que podem nos levar a uma vida moral decente. Entretanto, só há um poder capaz de nos levar à salvação eterna das nossas almas. É o poder do Evangelho do Senhor Jesus. Logo, a fé tem por propósito nos fazer sábios para aquilo que é mais importante, sábios para a salvação, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Claro, uma vez salvos por Cristo, vão-se o adultério, a prostituição, vão-se a roubalheira, o assassínio, vão-se a idolatria e todas essas coisas mais que fazemos e que desagradam a Deus, mas tudo consequência daquela coisa mais importante, é que a fé nos faz sábios para a salvação que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabedoria, o que é isso? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Mas o que vem a ser sabedoria? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que a fé pode nos fazer sábios para a salvação. Mas o que é sabedoria? Sabedoria, é claro que não é cultura armazenada. Sabedoria não é aquilo que se adquire em bancos escolares, em bancos universitários. A gente adquire nas universidades informação. Sabedoria, não. Sabedoria, na realidade, tem como princípio este aqui: nos levar a buscarmos para os melhores fins, os melhores meios. Ora, e qual é o melhor fim para a alma? O melhor fim para a alma é a santidade. E qual é o melhor meio para se alcançar esse melhor fim? É a santificação. Portanto, a fé em Cristo Jesus nos coloca no caminho da santificação, em demanda da santidade final, ou seja, nos faz sábios para a salvação, tal como nós a encontramos em Cristo Jesus. Amém. Nós lemos há pouco um texto em que o apóstolo Paulo diz
tendo a aparência de piedade, mas negando dela a eficácia, destes afasta-te. Ora, irmãos, o que é piedade? Piedade é o verdadeiro sentimento religioso. O que é piedade? Piedade é o temor que se tem de Deus no coração. Pois bem, Paulo diz que tem muita gente que tendo a aparência de piedade, ou seja, tendo aquela fé falsa e que vive uma vida falsa, entretanto eles negam a verdadeira piedade, o temor de Deus no coração, negando a eficácia da piedade. E qual é a eficácia da piedade? A eficácia da piedade é uma vida santa, é uma vida pura, é uma vida que glorifica o nome do nosso Deus. Pois bem, a fé nos faz sábios para essa piedade, para uma salvação prática, não apenas uma salvação do céu, mas uma salvação na terra e que se estende por toda a eternidade, porque a fé em Cristo nos leva a uma vida centrada no poder da cruz e da ressurreição de Cristo para o perdão dos nossos pecados e da nossa justificação aos olhos de Deus. Amém. Portanto, essa fé que é sem fingimento, essa fé que é sem hipocrisia, essa fé que é autêntica, essa fé que é legítima, ela mostra-se notada e notavelmente pura no seu conteúdo. Cristo é o conteúdo dessa fé. A nossa fé se assenta em Cristo Jesus. Nós não cremos em Cristo e em mais alguma coisa ou em mais algum ser. Nós cremos tão somente em Cristo Jesus. Ela mostra-se notada e notavelmente pura na sua aceitação. Nós não cremos contra a nossa vontade. Nós cremos no livre exercício da nossa vontade, conquistada por Deus ao nos revelar toda a beleza que é em Cristo Jesus. Essa fé mostra-se notada e notavelmente pura na sua transmissão, porque ela nos vem diretamente de cima, de Deus, do trono da graça, pelo poder do Espírito Santo, que usa a sua palavra para plantar essa fé na nossa alma. E ela mostra-se notada e notavelmente pura no seu propósito, que é o de nos fazer sábios para a coisa mais importante, que é a salvação, que é em Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Portanto, irmãos, ter uma fé assim vale a pena, não vale? Ou melhor, vale a pena ser possuído de uma fé assim, porque na realidade é ela que nos possui e não nós a ela, uma vez que Cristo é o conteúdo da fé. É Ele que nos toma em suas próprias mãos e é Ele que nos conduz. Nós simplesmente nos rendemos docilmente à sua ação santificadora nas nossas vidas, para que Ele seja glorificado em nós. Sim, vale a pena sermos possuídos de uma fé assim, porque, primeiro de tudo, essa fé que é sem fingimento, ela gera em nós certeza da existência de Deus, e não apenas certeza da existência de Deus, mas certeza da presença de Deus conosco e da presença de Deus nas nossas vidas. Eu gosto daquela história. A empregada doméstica que estava em seu quarto orando, ao sair do quarto, deu de cara com o seu patrão, que era ateu. Ao que o homem lhe disse: menina, por que você teima em orar a um Deus que não existe? Ao que a garota respondeu: como não existe, Senhor, se eu acabo de falar com ele? Irmãos, a fé cristã não é especulativa, a fé cristã não é noção de Deus, a fé cristã é experiência de Deus. Nós não cremos contra as evidências, nós cremos por causa das evidências, nós cremos porque Deus, em sua bondade, abriu a nossa mente, abriu os nossos olhos, para que nós pudéssemos contemplar toda a majestade do Senhor Jesus Cristo. Dá certeza de que Deus existe, e certeza de que Ele está presente, e certeza de que Ele nos conduz. Amém.
ainda que o mundo todo se levante e diga Deus não existe, ainda que os cientistas em seus laboratórios consigam provar a não existência de Deus, eu ainda continuarei dizendo Deus existe. Amém. Porque o meu pai falava com ele e eu falava também. Amém. Este foi o pensamento de João Pato. Deus existe, ele está presente. E ninguém pode me demover dessa certeza, porque essa certeza nasceu de uma experiência, da minha experiência com Deus em Cristo Jesus. Amém. Essa é a fé que dá certeza. Mas essa fé também dá segurança, absoluta segurança. O apóstolo Paulo diz, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Não tenho a menor dúvida, ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Gosto também dessa história. Conta-se que um certo pastor, dirigindo-se a um dos membros de sua igreja, lhe perguntou, o irmão tem uma alma? Ao que o crente disse, sim pastor, eu tenho uma alma. Ou melhor, o crente disse, eu não tenho uma alma, pastor. E o pastor então, que era muito zeloso, assim como o pastor Télio, como o pastor Samuel Barreto e outros pastores aqui presentes, dirigindo-se mais uma vez àquele membro da sua igreja, lhe disse, como assim, meu irmão? Então o irmão não tem uma alma? Se explique. E aquele crente, sem medo da voz grossa do seu pastor, disse, não pastor, eu não tenho uma alma, eu já tive uma alma, entretanto eu a perdi. Foi quando veio Jesus Cristo e encontrou a alma que eu havia perdido. Desde o momento em que Cristo encontrou a alma que eu havia perdido, que ela não pertence mais a mim, pertence a Cristo que a encontrou. Fé é isso, é um abandono consciente nos braços de Jesus, por entendermos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Essa fé dá certeza, essa fé dá segurança e essa fé dá garantia. Amém. Oh irmãos, como é bom sabermos que estamos nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Como é bom sabermos que ainda que um câncer destrua o nosso corpo, essa carne, ainda que isso aconteça, ele não pode atingir a nossa alma, não pode nos atingir em nossa natureza essencial. Ainda que o inferno todo se levante contra nós, ainda que o diabo acesse todas as suas armas contra nós, nós não seremos abatidos em nosso ser essencial, porque nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Vamos terminar essa nossa mensagem chamando a atenção dos irmãos para uma história que eu ouvi. É uma história ilustrativa bastante interessante que eu ouvi de um pregador norte-americano sobre a grandeza de Cristo, sobre a importância da fé, sobre essa garantia que nós temos quanto ao bem eterno das nossas almas quando cremos no Senhor Jesus. Ele disse, irmãos, imaginemos que essa é a mão de Jesus. Estamos apenas supondo isso. É claro que esta é a minha mão, mas vamos supor que esta é a mão do Senhor Jesus. Pois bem, vem Deus o Pai e coloca a alma do crente na mão do Senhor Jesus. Depois Deus o Pai vem com o sangue de Jesus Cristo e cobre a alma do crente que está na mão do Senhor Jesus. Deus o Pai fecha a mão do Senhor Jesus, que tem nela a alma do crente coberta com o sangue do Senhor Jesus. E depois Deus o Pai vem e coloca a sua mão sobre a mão do Filho, na qual está a alma do crente. Aí ele levantou a seguinte pergunta: será que o diabo é capaz de tocar na alma do crente, que está na mão do Filho de Deus, que está coberta pelo sangue do Filho de Deus, que está guardada na mão do Filho de Deus e ainda coberta pela mão do Pai? Ele diz, não, o diabo jamais poderia fazer isso. Mas vamos supor que ele tente fazer isso. E ele é atrevido,
E ele não desiste, e ele tenta abrir a mão do Pai. Estamos apenas supondo que ele consiga abrir a mão do Pai, porque ele não consegue. Mas como ele é atrevido, vamos supor que ele abre a mão do Pai. Ele pode tocar na alma do crente? Não, porque a alma do crente está guardada na mão do Filho. Mas se ele abriu a mão do Pai, vamos supor que ele agora tente abrir a mão do Filho para tocar na alma do crente. Ele conseguirá isso? Não, mas ele é teimoso, ele é insistente, ele não desiste. E assim como ele abriu a mão do Pai, ele não pode fazer isso. Estamos apenas supondo. Ele agora abre a mão do Filho. Ele poderá tocar na alma do crente? Não, porque para tocar na alma do crente ele teria que passar pelo sangue do Filho. Pois bem, ele abriu a mão do Pai. Ele não pode fazer isso. Estamos apenas supondo. Ele abriu a mão do Filho. Ele não pode fazer isso. Estamos apenas supondo. Ele agora tenta entrar pelo sangue do Filho para molestar a alma do crente. Ele vai fazer isso? Não, mas vamos supor, ele abriu a mão do Pai, ele abriu a mão do Filho, e agora, como ele é teimoso, ele entra pelo sangue do Filho para tocar na alma do crente e destruí-la eternamente. Ele poderá fazer isso? Não, porque se ele pudesse entrar pelo sangue do Filho, ele seria um diabo salvo. Mas a mesma possibilidade que há do diabo salvar-se, a impossibilidade do crente perder a sua salvação, de ter a sua alma molestada pelo diabo, porque o crente está guardado pelo Pai, na mão do Filho, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, pelos séculos dos séculos, e a eterna bem-aventurança daquele que tem fé em Cristo Jesus. Essa é a fé que vale a pena. Essa é a fé que é sem fingimento. Não descansa em mais nada, nem em mais ninguém. Descansa em Cristo Jesus. Espera em Cristo Jesus. Obedece a Cristo Jesus. Cristo é o alimento dessa fé. Cristo é o arrimo dessa fé. Essa fé se alimenta de Cristo, e é em Cristo que ela se alegra e se gloria. Nós cremos nele de livre e espontânea vontade, ao contemplarmos no poder do Espírito toda a beleza que é em Cristo Jesus. Recebemos a fé do alto, da graça de Deus, que opera em nós mediante a voz do Espírito que nos fala pela palavra. E, irmãos, essa fé nos faz sábios para aquilo que é mais importante, a salvação que é em Cristo Jesus. Logo, essa fé dá certeza, essa fé dá segurança, e essa fé dá garantia. Logo, só temos mesmo é que glorificarmos a Deus pela fé que temos em Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Agora, nunca devemos olhar para a fé, nunca devemos nos gloriar na nossa fé. Sabem por quê? Porque a fé olha para Cristo e gloria-se em Cristo. Logo, olhando pelo prisma da fé, nós contemplamos a Cristo e nos gloriamos em Cristo Jesus, por entendermos uma coisa, que Ele é grande, ainda quando a nossa fé se faz tão pequena. Porque o que importa, na verdade, é o objeto da nossa fé, Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, e que um dia haverá de voltar a este mundo para buscar a sua igreja. A Ele, pois, sejam dadas a glória, o louvor, o poder, para todo o sempre, e que Ele nos abençoe. Amém. Glória a Deus.